infidelidade financeira, você já ouviu falar desse termo? 11% dos casais brasileiros fazem compras escondidas do parceiro todos os meses. E você, já comprou alguma coisa? E aí você já chegou em casa com a sacolinha escondida e guardou no fundo do armário? Ou você comprou, a pessoa falou, é blusa nova. Nem, menina, faz tempo que eu comprei. É antiga. Ou então você esconde o preço, fala assim, nada? Isso aqui foi na promoção, custou R$ 30, na verdade, você pagou 100 e poucos. Ellen Silvéria, psicoterapeuta familiar, educadora financeira, coach palestrante. Ellen, boa tarde, seja bem-vinda aqui a Itatiaia. Isso é normal entre os casais, Ellen? Boa tarde. Boa tarde para todos. Gente, é muito mais comum do que a gente possa imaginar, né? Por quê? O dinheiro, ele é emocional. Então, conforme a gente construiu a nossa bagagem sobre o dinheiro, as nossas experiências sobre o dinheiro, a gente vai levar isso para o nosso relacionamento. E às vezes, né, a gente até vê que a gente está ali, né, apaixonado por uma pessoa que tem um perfil financeiro totalmente diferente do nosso, mas a gente quer viver as borboletas no estômago e a gente vai fingindo que não está vendo aquilo. Só que depois que a gente casa, aí fica difícil de esconder. Pois é, essa pesquisa mostrou o seguinte, que os homens admitiram, isso é mais comum, inclusive, entre os homens. Eu achei estranho, achei isso, me assustou um pouquinho. 25% dos homens compram escondido e 20% das mulheres têm esse mesmo comportamento. E isso é realmente comum? As pessoas compram. Por que as pessoas precisam esconder essa compra? Por causa da culpa. O casal, ele não conversa ali sobre o dinheiro. E quando ele vai comprar alguma coisa que ele sabe que ele está extrapolando ali o orçamento, né? Tanto o homem quanto a mulher, o que a gente faz? Vem aquela culpa e a gente precisa o quê? Esconder aquela compra do nosso parceiro. Porque se a gente for olhar, muitas das vezes, essa compra que a gente esconde, a gente nem poderia ter feito ela. E é tabu falar de dinheiro entre os casais? Ainda é? Ainda é, infelizmente. Nós não fomos ensinados a falar sobre dinheiro. Educação financeira hoje, ainda aqui no Brasil, né, é um assunto que as pessoas elas desconhecem. As pessoas elas querem terem melhores condições financeiras, mas elas não sabem como buscar esse auxílio, como buscar essa ajuda. Então, se torna quase um segredo entre os casais. Ninguém sabe o que tem na conta do outro. Na maioria das vezes, os casais eles não conversam sobre dinheiro. Ninguém sabe nem a senha, né? Então, assim, fica muito difícil. E é um assunto que, se a gente fosse analisar, a gente deveria conversar, inclusive, antes de casar. Conversar sobre finanças antes do casamento? Antes do casamento. Por quê? A gente tem que pensar que a gente está levando uma pessoa ali que tem um estilo de vida parecido com o nosso. Porque senão, gente, olha, casamento envolve planejamento e precisa de dinheiro para se realizar um casamento. A compra de um imóvel envolve isso, a gente precisa se planejar, ter dinheiro para poder comprar esse imóvel, né, que exige. Casei, quero uma casa. E se eu não converso sobre dinheiro com o meu parceiro, como que a gente vai fazer isso de uma forma saudável? Às vezes o meu parceiro, o salário dele dá pra gente comprar uma casa de 2 quartos, eu tô sonhando com uma de 5. E aí a gente até compra aquela de 5. Só que depois a gente começa a brigar porque a gente assumiu uma dívida maior porque não conversamos antes. Então, para a gente encerrar aqui o nosso papo, o que você deixa de dicas para os casais que estão nos ouvindo ou para aquela pessoa que está com a sacolinha escondida no fundo do armário, pensando o que vai fazer com aquela sacolinha agora? A primeira coisa, eu indico a pessoa ter um planner financeiro, a pessoa anotar os gastos. A gente tem que saber quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, anotar todas essas contas, porque aí fica mais fácil de vocês sentarem, conversarem, e aí vocês vão entender, né? Vamos começar fazendo um plano, né, de médio prazo. Por exemplo, vamos tentar aqui, vamos olhar uma viagem. A gente conseguiu fazer isso junto, a gente vai passar por um objetivo que tenha médio prazo e depois um de longo prazo. Mas a gente precisa conversar, anotar, conhecer os nossos gastos, saber quanto a gente ganha para a gente poder ter uma organização financeira. Certo. Ellen, quer deixar contato aí para quem quiser entender um pouco mais, enviar até dúvidas mesmo para suas redes sociais? Sim, gente, olha, anotem aí o meu Instagram, é Ellen Silvério, tá? E eu vou ficar à disposição para poder, né, conversar com vocês. Posso deixar o meu WhatsApp também? Por favor. É o 31 98752 4352. 98752 4352. Isso aí. Ellen Silvério, obrigada, viu, por Eu esse que papo aqui com a agradeço. gente.